Boa noite, com muito respeito, guerrilheiros da notícia, nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2011. 2011. Hoje aqui abrilhantando a guerrilha, João Antônio Dibe, Lênio Streck, Fernando Malheiros Filho, Paulo Olímpio Gomes de Souza e o nosso convidado, presidente Cláudio Lavac, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lavac. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, Laura. Muita alegria, muita felicidade de estarmos aqui hoje novamente no Guerrilheiros da Notícia, agora com este novo cenário e com este novo formato maravilhoso, com estas companhias ilustres aqui, e seguramente terei a oportunidade de aprender um pouquinho mais com vocês aqui hoje no meio desse debate. Paulo. Pois bem, eu hoje acordei e me parece que já começou. Eu li a Veja essa semana, o fim de semana, começou a evocação de um marco histórico, um acontecimento que marcou o nosso mundo, que foi a queda das torres no dia 11 de setembro de 2001. É o tipo da comemoração indigesta, trágica, os 10 anos desse não é uma acontecimento. comemoração, não, é uma lembrança do fato. Eu usei mal o termo, fui bem corrigido. Não se deve jamais comemorar, não. Uma lembrança desse episódio trágico. E eu fiquei pensando, mas já passaram 10 anos, Laura. 10 anos. E eu fiz uma espécie de inventário pessoal, né? E quanta coisa aconteceu na minha vida. Mas essa, com relação à minha vida, não interessa a ninguém. Mas o mundo, o que mudou nesses 10 anos? A geopolítica do mundo, quer dizer, a ascensão fantástica da China, o crescimento inegável do Brasil, que ainda continua sendo país emergente, mas evidentemente que cresceu e cresceu positivamente, embora convivendo com percalços e dificuldades históricas e limitações. Mas a influência política da China, a mudança no Oriente Médio com todos esses acontecimentos já mais recentes, a diminuição do poderio e da influência norte-americana em todo o mundo, os conflitos interraciais na Europa, o mundo velho continua convulsionado e tanta coisa aconteceu, mas nada tão trágico, mesmo trágico como o terror. A coisa mais assustadora nesse início do século XXI, do ano 2000 para cá, é o terror. O terror, a própria palavra exprime, quer dizer, é o inesperado, é a tragédia que não pode ser evitada, é o ataque covarde, é a impossibilidade de planejamento defensivo. E isto não há potência do mundo, e está provado, me parece. Ficou demonstrado pelo 11 de setembro que tenha instrumentos para defender. Então, só para concluir, a humanidade, lamentavelmente, e à medida que a gente vai envelhecendo, e as coisas parecem que se aceleram mais a cada dia, a humanidade ainda padece de uma consciência de solidariedade, e eu diria mais, a humanidade carece de espírito de humanidade, de solidariedade e de amor, porque essas tragédias se repetem de forma a causar espanto. Não há mais como a gente tolerar isso. Para os países que cresceram de forma bastante acentuada, tem que incluir a Índia, né?
É verdade. E está fazendo isso porque muito capital brasileiro está lá na China e na Índia. Muita coisa. É possível. Mas, olha, essa avaliação do Paulo Olímpio é quase que totalizante, mas eu também acrescentaria, dentro desses fenômenos todos, desse leque, dessa cesta de fenômenos, o decaimento do mundo europeu, né? Que também é um fenômeno que até hoje nós temos dificuldade de compreender, né? E eu concordo contigo, nós vivemos um abismo civilizatório, quer dizer, se começa o século XXI com um ato de guerra, os Estados Unidos nunca tinha recebido ataques dentro do seu território continental. Sequer imaginava, né, Fernando, que pudesse acontecer não tinha, algo como isso que aconteceu. Tinha acontecido um ataque menor em 93, uma bomba explodiu. Lá também no mesmo local. Também feito pela Al-Qaeda, né, nos estacionamentos, mas era uma coisa localizada. Aquilo foi um concerto maior. Agora, o que é importante dizer a respeito disso, depois da morte do Bin Laden, da reação americana, que num soluço ainda demonstrou um grande poderio militar, é que o terrorismo, né, mudou de face. Né? Hoje nós estamos diante do chamado terrorismo individual, ou do terrorismo privado. Né? Mas nós tivemos ao longo da história da humanidade o terrorismo de Estado. Né? Eu não sei dizer se isso propriamente é uma evolução. Né? Agora, que estados como o Estado soviético, stalinista, era terrorista, não há a menor dúvida. Que o Estado nazista era terrorista. Olha, quando eles invadiram a União Soviética, isso a partir lá do ano de 41, eles tinham uma ordem específica de fuzilar, de matar, de especialmente perseguir judeus. Chegaram a matar nas primeiras semanas de guerra mais de 500 mil civis com esse tipo de mecanismo. Então, o que nós temos que tentar compreender é se esse terrorismo é uma nova fórmula, né, de manifestação dessa violência endêmica que nos habita, ou se é um estertor, né, deste primitivismo que ainda nós temos. Não, mas eu acho que com o planejamento que fizeram em setembro de 2001, a coisa continua evoluindo. Foi tão bem planejado que simultaneamente eles atacaram o Pentágono, as duas torres e quase derrubaram o Capitólio. O Capitólio. Me chamou a atenção, eu assistia ontem, acho que vocês devem ter assistido também, aquela reportagem, aquele documentário, né, sobre o 11 de setembro, e me chamou muito a atenção algumas expressões, algumas frases ali, e principalmente a forma com que os Estados Unidos foi surpreendido com aquele ataque. Isso ficou muito claro. Como estava vulnerável. Vulnerável e ficou absolutamente surpreendido, porque num determinado momento eles mesmos dizem e confessam que ficaram sem saber o que fazer naquele momento específico ali, né? E aprenderam a pilotar nos Estados Unidos. E aí veja bem, os aviões todos no ar e os Estados Unidos, e nós escutamos ontem no documentário, quer dizer, todas as manifestações ali, eles tentando criar alguma forma de defesa e não sabiam de onde vinha. Por isso é que eu digo, contra a guerra formal, mas, Paulo, contra os Estados Unidos imaginar fria, que fosse receber um ataque daquele. Eles tinham tudo organizado contra o terror, nada. Mas eles sabiam. Mas eu acho que eles se sentiam acima disso, né? Eu acho que eles não imaginavam. Talvez não imaginavam. Tinha uma ponta de arrogância muito forte. Exatamente. Porque eles tinham informações, eles já haviam monitorado esse pessoal, já sabiam que eles estavam de alguma forma aprendendo a pilotar, era uma coisa que a CIA via com algumas reservas, só que eles não imaginavam que eles ousariam praticar um ato daquela magnitude. Eu acho. E eu acho que houve uma ponta de arrogância, né? Do Golias. Estou sem microfone, mas eu gostaria de... Tem a palavra. Tem a palavra. Se deixarem, eu falo também, porque já se passaram 9 minutos e 26 segundos. Estou olhando ali no relógio aqui. Mas isso é terrorismo, hein? Psicológico. Isso é culpa do convidado. E eu quero dizer que eu sou um pessimista com relação à humanidade. Nada disso me surpreende. Assim, o papel do direito é exatamente fazer essa contenção. O Estado é o modo como o direito institucionaliza o combate à barbárie. Quer dizer, o Estado é um modo pelo qual as instituições se reúnem, aí vem o Estado moderno centralizado,
para fazer a distinção. Quando a gente opta entre civilização e barbárie, o terrorismo é um modo de tentar solapar, digamos, um acordo que é feito entre o Estado. Assim como no cotidiano, né, o crime bárbaro é o que fura o esquema de combate à criminalidade. Então, a interdição, o Estado, é esse modo de fazer essa contenção. E acho que, eu sou um pessimista, acho que isso não vai parar. Os Estados, na medida em que eles não conseguem levar adiante esse processo civilizatório, que é uma ficção necessariamente útil, o processo civilizatório é uma ficção necessariamente útil, isso é como se fosse. É o que deveria ser. É o que deveria ser. É a meta a ser alcançada. Claro, é aquilo que a gente chama de utopia. É um lugar que está distante, mas que é necessário. O terrorismo de Estado existia até 60 anos atrás. Claro. Né? Agora, veja, por exemplo, essa questão da interdição, o Estado, civilização e barbárie, que é um tema que eu e o Malheiros gostamos muito, a partir da modernidade, principalmente porque eu sou mais pessimista que o Malheiros, eu não sei. Qual dos dois é mais pessimista com relação à raça humana? Tem que ligar o Photoshop. Veja, por exemplo, eu olhei no final de semana, não quero tirar o assunto brilhante que vocês levantaram, mas tem relação, por exemplo, que o grau de corrupção do Brasil, fazendo a soma nos últimos anos, ele é um terror, para usar a palavra. Eu concordo. 40 bilhões. Olha só, uma Bolívia... em 7 anos, uma Bolívia sumiu. São 40 bilhões. Cálculos pessimistas ou otimistas. Se nós somarmos aquilo que nós gastamos para combater isso e não conseguimos combater, que são mais 10 bilhões por ano. Veja, se o judiciário custa 12 bilhões por ano para a União, o Ministério Público... 52. Então, vamos pegar só para o crime 4 bilhões, 5. Some 7 anos, some Ministério Público, some Tribunal de Contas, some CGU, CGI, CGT, tudo que tu imagina. Polícia Federal, Polícia Civil. Caríssimo, tudo isso. Facilmente fiz um cálculo ontem. Esse cálculo de 40 bilhões vai até 2008. Se pegarmos até agora, tudo junto dá 150 bilhões que foram pelo ralo. Isso é terrorismo. Você não está considerando? Eu acho que esses bilhões... Não é que eu esteja fazendo terrorismo. Esses bilhões têm que ser contados a partir de 1985, por Sua Excelência José Ribamar de Araújo Costa. Esse aqui começou tudo. Agora nós temos que considerar... continua fazendo a mesma coisa. Nós temos que considerar nesse custo, né, e é fundamental considerar, o custo de movimentação da economia brasileira no peso que a corrupção causa. Quer dizer, o custo de ineficiência, né? O custo de rejeição de determinados projetos econômicos, porque é preciso, de alguma maneira, azeitar a máquina para que as coisas funcionem, né? O custo de empresas que não têm condições de concorrência porque não estão à altura das exigências, especialmente que a burocracia federal produz, de modo que, efetivamente, quando nós conseguimos, de alguma maneira, especialmente na Europa, refrear o terrorismo de Estado, que é aquilo que acontece com o final da Segunda Guerra Mundial, ficando o terrorismo de Estado limitado à União Soviética stalinista e à China da Revolução Cultural, nós nos deparamos com um outro desafio. Não esquecer de Cuba. Mas Cuba é tão pequenininha, eu acho que sim. Em que pese seja é menor, né? É menor, mas está lá. Mas proporcionalmente talvez seja pior. A Albânia, quem sabe, durante um tempo, a Coreia do Norte. Perguntar para vocês, nessa linha, o Brasil é, eu acho que o único país do mundo que monta uma estrutura, Paulo Rico, de justiça federal, que é para se defender dele mesmo, das coisas que o próprio Estado faz. Para que serve a Justiça Federal? E uma justiça hoje? Justiça Federal serve para quê? Para discutir as coisas do Estado. Do Estado. Do Estado é o Estado que é o maior litigante no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, a máquina do Poder Judiciário hoje. E aí não falamos só no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito federal, né? Mas o Poder Judiciário hoje está da forma que está, né? Neste praticamente colapso. Eu vejo a situação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e vamos examinar e vamos verificar o nível de processos e o número de processos que nós temos. Onde é que está o grande gargalo? Onde é que está o grande número de processos? Sabe quantos processos entraram no ano passado? 43 milhões de processos entraram
nos tribunais brasileiros. Tens o dado estatístico, Lênio, de quantos processos envolvem Estado, município e União? Ente público hoje, não sei, nós fomos ver... O percentual disso é altíssimo, né? É altíssimo. Nós fomos ver no âmbito dos... O percentual chega a quase 90% dos processos nos tribunais superiores estão... STJ e pessoas jurídicas de direito público interno recorrendo, ou União, Estados, municípios, Distrito Federal, enfim. Paulo, sabe que agora pegando um gancho nessa manifestação do Lênio, vejam bem assim, ó, eu tenho dito que corrupção mata. Há poucos dias eu disse... Pois é, há poucos dias eu coloquei isso e usei essa frase, e uma pessoa, um colega, disse, como assim, Lamarck, em que contexto? De corrupção mata. O Lênio acabou de dar um exemplo claro. Corrupção efetivamente mata. 150 bilhões, 150 bilhões mata. Por quê? Porque falta dinheiro, como vocês estão colocando, para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para o Poder Judiciário. Nós estamos aqui colocando a situação que são as funções do da capacidade instalada do Poder Judiciário, que hoje já não dá mais conta da demanda, mas vamos além. Corrupção mata porque ela, de alguma forma, ela fomenta a indústria do terrorismo. Ela fomenta a indústria do tráfico. Portanto, quando se diz que a impunidade é fermento necessário, e fermento necessário no sentido do que está acontecendo hoje em termos de corrupção no nosso país, a impunidade é o maior fermento da corrupção. Deixa eu condimentar essa discussão, fazer uma pergunta a vocês. Falei em fermento, tu vai condimentar. Vamos lá. Rápido. Uma pergunta. Vamos falar gasolina também, combustível. É o seguinte, gasolina azul. Agora, na quarta-feira, nós comemoramos o Dia Maior da Pátria, né? O dia 7 de setembro. Enfim, na quarta-feira, dia 7 de setembro. Que é fruto de um concerto histórico lá do início do século XIX. E eu pergunto, até quando, ou até quanto esse episódio, e todos eles que estão ao seu redor, chegada da família real, enfim, todos os episódios políticos que levam ao 7 de setembro, depois, inclusive, a abdicação do Dom Pedro I, enfim, até quanto esse episódio tem eco nessa realidade que hoje nós vivemos? Vocês acham que nós vivemos hoje um mundo absolutamente divorciado desse passado, já distante, já estamos falando quase de 200 anos, ou nós estamos vivendo, de alguma maneira, um eco daquele tempo? Não, eu acho que não, faz tanto tempo, mais de 200 anos, nós não, 200 anos quase, não mais de 200, não pode ter influência mais. E as coisas do mundo acontecem hoje de forma acelerada. Mas o Malheiros quer falar, que se eu entendi, é mais ou menos como discutir toda a herança colonialista e toda a herança eu diria, patrimonialista. Exato. Porque, por exemplo, vamos lá, o Lamarck, o Paulo Olímpio, aqui quase todo mundo é do direito. Eu vou dar de novo o número que eu não me canso de dizer. De 98 para cá, com a lei da lavagem de dinheiro, nós conseguimos condenar apenas 17 réus. E por que nesse mesmo período nós temos uma eficácia de 80% a 90% em condenações de furtos e estelionatos? Porque, respondendo à questão, esse é o ponto, a herança patrimonialista. Nós somos bons em perseguir os nossos desviantes. Deixa eu dar um dado para vocês. Nós não somos bons em perseguir os nossos. Eu estou ladeado por dois pessimistas juramentados. Estavam há pouco, vocês são testemunhas, competindo quem era o mais pessimista. Antes do programa também. Então falta aqui uma voz de crença, de otimismo. É isso mesmo. E por favor, nós estamos num país eu já cheguei a uma idade quase inconfessável. Então, eu posso, com a minha experiência, a minha vivência, dizer que nós crescemos, evoluímos, melhoramos com índices muito bons. Eu não posso dizer que as coisas nesse país não tenham melhorado. Estamos quase perdendo o pelo e os rabos. Não, um momentinho. Olha, nós estamos com a média de vida, que no início do século XX era 30 anos, nós estamos com 73, no Rio Grande do Sul 75. Nós estamos com problemas previdenciários porque estamos vivendo demais.
Não, porque gastaram o dinheiro da presidência no início. Estamos vivendo... Gastaram pensando que não tinha que usar vereador, estamos vivendo demais e enriquecemos de menos para sustentar os nossos aposentados. Mas a verdade verdadeira é que há problemas na saúde, na educação, mas são muito menores e o nível de exigência da nossa sociedade aumentou. Há uma má distribuição de renda acentuadíssima e isso é fonte das nossas dificuldades maiores. Nós temos, isso eu estou repetindo o que se fala há 20 anos, nós temos uma Bélgica e não dá para dizer mais Índia, né? Mas o que? Uma país, Somália. Uma Somália. Nós temos uma Bélgica e uma Somália. Isto está errado. Isso nós temos que melhorar. Isso nós temos que diminuir. Essa diferença... A idade em todo mundo, a idade subiu. Meus caros, não foi só aqui. Meus caros, olha, quando eu ouço vocês, e eu falava assim, com esse ímpeto juvenil do nosso juiz filósofo aqui, o meu pai dizia, vocês tinham que ver o Brasil que eu vivi. Vocês tinham o Brasil entre guerras. Vocês não sabem valorizar o que está acontecendo. Tem muita coisa errada. Tem corrupção. Tem deficiência na saúde, na educação? Tem. Mas, pelo amor de Deus, não vamos fechar os olhos para tanta coisa positiva que tem acontecendo. Veja só. O nível de exigência... Vou pedir só mais um pouquinho. Extraordinário. Quase 40% são impostos. Pagamos de juros da dívida 250 bilhões por ano. Juros da dívida. Dívida interna. Dívida interna. Dívida interna. Dívida interna. E deve-se para quem a dívida interna? O que é de essencial além da educação? E o que é que nós temos em matéria de educação? Está aprimorado em relação ao passado? Não está. Claro. Não está. Hoje, os jornais todos, a imprensa toda, mostra que crianças do terceiro ano fundamental não sabem ler. Segurança. Segurança, sim. Educação, segurança e saúde. Os três vértices. Mas eu estou falando da educação só. Está piorando. Senhores, eu só queria lembrar... Eu concordo com as nossas deficiências, só um pouquinho. Nós fizemos dezenas de faculdades, inclusive de direito. Mas, olha aqui, nós temos hoje algumas universidades que estão subindo no ranking. Tu faz parte desse universo acadêmico, tu é testemunha disso. Algumas universidades já subiram no ranking internacional da América. Nós temos isso. Temos deficiência no nosso ensino privado, das elites, é muito bom. É lógico que o ensinamento público ainda carece, é deficiente. Não, piorou, bom, tudo bem. Mas mais, com relação à corrupção, por favor, a nossa imprensa livre, e que deve ser mantida livre e aberta, e a nossa democracia, que é eu diria assim, uma jovenzinha, é uma jovem impúbere. Vamos cultivá-la, vamos regá-la. A OAB tem que se integrar e se somar, como historicamente tem feito. Vamos fortalecer as nossas instituições. O pessimismo metodológico é fundamental. Não, o pessimismo eu diria que é o fio terra ligado. Tem que estar com o fio terra ligado. O pessimismo é fundamental. Mas também não vamos obscurecer o que temos conquistado. O otimismo levou a baixar a taxa de juros. Eu vou ser apelidado de velhinho de Taubaté. Nós somos pessimistas metodológicos, eu e o Maria. Deixa eu só acrescentar um dado para levar adiante a conversa que eu propus, e eu acho que nós podemos olhar para isso. Então, rapidinho. Olha, em 1822, o Brasil já tinha uma grande aristocracia rural e urbana, que foi formada depois que a família real chegou aqui. Antes não tinha absolutamente nada. Foram esses aristocratas, amigos do rei, que impediram que o Brasil voltasse a ser colônia como mandavam as cortes. Naquela época, da mesma maneira, os interesses econômicos gravitavam o poder. E não é à toa que o homem mais importante da República, até o momento que foi defenestrado, se chamava Chalaça, que era o Zé Dirceu daqueles tempos. Tá bom. Vocês viram a propósito de papagaio de pirata na convenção do PT? O presidente composto,
a presidenta composto, o ex-presidente composto, sério, mudou e atrás uma gargalhada. O anjo da guarda. O anjo da guarda. Que bela colocação que estava ele, né? Que bela. Ainda separaram o buraco ali. Eu somos pessimistas. Não, o telespectador, depois o Malheiros e eu somos pessimistas. Eu estou só dizendo. Vai, bola. Sim, depois o Malheiros e eu que somos pessimistas. Voltamos depois dos comerciais.